Queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos ter uma noite pródiga de bênçãos para o nosso aprendizado em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Abraço a todos os companheiros e todos aqueles que irão acessar esse áudio posteriormente. O nosso objetivo, acima de tudo, é estreitarmos os nossos laços de fraternidade, de amizade, de sorte que possamos trabalhar no estudo da doutrina e, acima de tudo, na aplicação no nosso dia a dia. Hoje estamos de volta no 37º encontro em torno dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho do Senhor. Nós, hoje, vamos, junto com vocês, dar continuidade ao trabalho iniciado na semana anterior, nas duas últimas semanas, para ser mais objetivo, com a lei de liberdade, aonde no primeiro momento nós trabalhamos a liberdade natural. No segundo encontro nós conversamos um pouco sobre a escravidão, e hoje nós estaremos conversando em torno do tópico liberdade de pensar. É muito importante para todos nós, nesse instante que estamos estudando juntos, possamos procurar abrir o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 10º, aonde vamos conversar em torno das duas questões, 833 e 834. Então, para iniciar a nossa jornada, eu farei a leitura das duas questões, pedindo aos nossos companheiros que possam utilizar o chat, de sorte a trocarmos experiências, as questões que possam suscitar dúvidas ou mesmo comentários, que vocês possam nos ajudar colocando no chat, que procuraremos, à medida do possível e das nossas possibilidades, iremos conversar com vocês. Então, repetindo, questão 833 e 834. Kardec formula assim aos espíritos: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Repetindo, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Resposta: é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Eu agradeço a Chanri, que está colocando no chat as questões para aqueles que não possuem o Livro dos Espíritos em mãos. Continuando. Questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Repetindo. O homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo,
ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então nós temos aqui nessas duas questões dois caminhos extraordinários que nós vamos em prece suplicar a Deus que nos ajude para que esses dois caminhos se intercambiem, para que nesse nosso encontro possamos trabalhar o aspecto da liberdade do pensamento e ao mesmo tempo da responsabilidade que a ideia traz efetivamente como consequência necessária para não violentarmos as leis divinas. Então, na primeira questão, os benfeitores espirituais vêm nos explicar que para o pensamento não há barreiras, impedimentos. Para o pensamento não há cadeias. Nada nesse mundo detém o fulcro irradiador da mente. Pensamento, conforme define Emmanuel, energia eletromagnética. Importante refletirmos. Eletromagnética, lembrando que o magnetismo é energia estática e a eletricidade, energia dinâmica. Então, com isso, nós podemos aqui, de uma forma simples, mas bem clara e objetiva, compreendermos o pensamento como a manifestação da mente em nível de energia que tem qualidade, que tem força, que tem dinâmica, que tem, podemos assim dizer, tônus vibracional que efetivamente expressa a capacidade da nossa mente refletir, criar, ou melhor, co-criar, trabalhar dentro de um processo dinâmico de interação com o universo. E nós não gostaríamos aqui de usar as nossas acanhadas expressões para trazer definições que já estão postas pelos nossos benfeitores espirituais, através da codificação espírita e da revelação espírita do século XX, que veio nos auxiliar a entender a síntese do que foi colocado para nós pela espiritualidade na codificação espírita. E hoje nós estaremos suplicando as bênçãos de Emmanuel e de toda a sua imensa equipe que nos ajude para entender um pouco sobre a questão do pensamento. E para tal, nós estamos recorrendo ao livro Seara dos Médiuns, exatamente na lição Cartão de Visita, na qual Emmanuel vai apresentar para nós o pensamento como um cartão de visita que estamos oferecendo para a vida. Convido vocês a nos acompanhar numa rápida leitura. Afirma Emmanuel, por exemplo, que em qualquer estudo, no caso da mediunidade, que é uma obra que foi escrita para explicar alguns pontos do Livro dos Médiuns, Emmanuel diz: em qualquer estudo da mediunidade, que é a nossa faculdade extrasensorial, faculdade orgânica que nos permite intercambiar com os seres nas suas diversas condições, em qualquer estudo da mediunidade não podemos esquecer que o pensamento
vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons, ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes, ou energia mental. Na primeira, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro possui campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. Observemos que interessante a comparação que o evangelista do Brasil utiliza. E esse parágrafo traz para nós profundas reflexões, que a mente, não é? a se expressar através do pensamento, que utiliza, por exemplo, no nosso caso, quanto encarnados, do cérebro físico como órgão intermediário, efetivamente vai definir para nós que o pensamento vai caracterizando um campo característico de atuação. E tanto mais vigoroso, quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido, a chama direcionada. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vinda íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Agora que vai chegar onde que nós queríamos. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. Aqui essa didática de Emmanuel vem nos auxiliar na compreensão do processo. Porque a nossa mente, como ele mesmo ensina em outro livro, Pensamento e Vida, é o espelho da consciência desperta, que configura as nossas ações, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, dentro de um campo de possibilidades que a nossa própria mente
concebe. A nossa mente condiciona possibilidades de trabalhar. Por isso é que Emmanuel, nessa lição que nós estamos lendo, diz que quanto mais próximo do fulcro irradiador, que é a mente, mais forte, se eu posso assim dizer, mais qualidade, mais vigoroso é o pensamento, que se torna então uma carta viva do nosso mundo íntimo. Portanto, nós nos intercambiamos com todos os seres, encarnados e desencarnados, intercambiamos pelas nossas expressões mentais, que efetivamente são calcadas pelos reflexos que estão instaurados dentro de nós, através da esteira do tempo, através das nossas experiências, das nossas emoções, das nossas atitudes, que foram ao longo dos milhões de anos estruturando a nossa casa mental. Então, quando, por exemplo, uma onda mental nos visita através de partículas que são endereçadas por outras mentes, nós registramos estes pensamentos através do instrumento da nossa mente que Emmanuel utiliza o simbolismo de um espelho, que vai como que registrar o que está nos visitando, decodificar, entender, fazer uma leitura do que está chegando, para logo em seguida o nosso campo mental refletir esta irradiação que nos visitou. Agora, obviamente, que quando estamos refletindo o pensamento que nos visita, esse pensamento já tocou os nossos sentimentos. E por isso, pensando, nós vamos realizar todo o processo de decodificação psíquica, para em seguida realizarmos, construirmos as nossas próprias ideias. Vamos operacionar na palavra, e a palavra, ensina André Luiz, é o fixador da evolução. A palavra efetivamente é que antecede as atitudes. E a palavra aqui, o verbo, é a nossa condição conceitual de entender a própria vida, acrisolar aquilo que nos importa, digerir aquilo que vai nos alimentar, como também expelir o que não tem valor. Obviamente que tudo isso de acordo com o nosso interesse, com a nossa condição de analisar. Por isso, não adianta buscarmos aqui agora conexão com aquelas mentes que vibram em faixas dos espíritos puros, por exemplo. Porque as partículas mentais que eles vão deferir, por nós, não terão ressonâncias de profundidade. Porque nós não temos ainda uma estrutura psíquica para compreender o pensamento que vem do mais alto. Nesse momento, os nossos amigos nos inspiram, por exemplo, a buscar no Evangelho aquela colocação que Jesus faz, que eu e o Pai somos um. Jesus filosoficamente nos apresenta Deus como a luz da vida, a luz
do universo. Deus é luz. Entendeu assim o médium João e por isso escreveu na sua primeira epístola. E aqueles que mentem não estão conectados com ele, portanto não são filhos. Numa linguagem coloquial que vai nos auxiliar não para enveredarmos nos caminhos da religião tradicional. Se eu fizer o que o pastor, o que o padre, o que está escrito no livro, o que o Espírito disse, eu estou bem com Deus. Não, não é isso. Ele quer apresentar para nós que quando nós refletirmos o bem, nós nos tornamos filhos da luz. E por isso, nos tornamos carinhosamente, como fala Pai João Evangelista, já velhinho, escrevendo a epístola, por isso que eu me referi a ele como um pai. Ele era tratado como pai, Pai João. Ele nos trata como filhinhos. Sereis filhinhos da luz. Porque Jesus também se proclama a luz do mundo. No capítulo 8 de João, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. E da mesma sorte ele afiança no capítulo 5 de Mateus que nós, os discípulos, somos a luz do mundo. Mas para isso primeiro precisamos de ser o sal da terra, para compreender, para entender, para refletir e agir. Porque o discípulo é aquele que age conforme ele está sendo concebido pela mensagem que vem do alto. E no momento em que nós realizamos, continua Emmanuel, nós atraímos forças, atraímos mentes, atraímos pensamentos, atraímos ideias. E atraindo, nós vamos refletir novamente. E essa reflexão se dá por um processo de sintonia. Isso se dá através de afinidades. É um estudo singelo que estamos tentando fazer sobre o pensamento para compreendermos um pouco por que quando refletirmos nós estamos estendendo influências. Quando pensamos, efetivamente estamos apresentando um cartão de visita de qual é a nossa realidade mental, qual é o nosso mundo íntimo. Porque ele se faz por expressões vibracionais. Por mais que a nossa persona, por mais que as convenções do mundo, nós tentamos mascarar algumas coisas. Nós tentamos nos ajustar porque vivemos num processo de socialização. Porque na socialização é que nós vamos efetivamente aprendendo uns com os outros a intercambiar esse mundo espiritual que nós estamos tentando de uma forma muito simples, dentro das nossas acanhadas possibilidades, fisicamente explicar um pouco de como que funciona a nossa estrutura mental, como que funciona a nossa maneira de interagir, o nosso momento que vai construindo para nós o próprio alicerce da vida, como fala Emmanuel. Porque quando refletem-se as criaturas, reciprocamente, na criação que reflete os objetivos do Criador. Ou seja, no momento em que estamos refletindo, nos intercambiando, nós estamos refletindo a própria vontade de Deus, que ao criar o Espírito, ele diz para o Espírito, numa síntese magnânima da evolução espiritual: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos vós. Porque é caminhando dentro do processo do crescimento, do intercâmbio, do aprendizado, é que nós estamos como que criando a nossa própria condição de vida. Porque a mente vai definindo para nós aquele campo consciente de trabalho que nós saímos para granjear recursos,
no momento em que você pensa, que você sente, que você se projeta para o mundo, você sai para recolher recursos que efetivamente vão eles se tornarem com o tempo a própria alimentação mental. Nós vivemos, nós nos nutrimos com os valores produzidos ou arregimentados pela nossa mente. Hoje mais cedo, vou citar a fonte para o nosso querido Balk, que gosta de estudar a matéria, e todos os outros da sala, como Juarez, não é? E os demais que estudam a mediunidade. Eu gostaria de citar um livro muito interessante, intitulado Encontro no Ideal. Encontro no Ideal foi psicografado por um médium já muito conhecido no movimento espírita, aqui de Belo Horizonte, que nós temos o privilégio de aprender com ele e tentarmos ser amigos dele, que é um coração muito bondoso, o nosso querido Wagner Gomes da Paixão, que no livro Encontro no Ideal, ele, com a sua condição de médium, com a sua desenvoltura intelectual, ele também teve a oportunidade, como muitos, de se tornarem instrumentos de Emmanuel. Ou para aqueles mais tradicionais, se tornar instrumento da equipe de Emmanuel, que é composta por milhares de espíritos que trabalham dentro da própria dinâmica do movimento espírita mundial. Mas independente disso, nesse livro Encontro no Ideal, na segunda lição, intitulada Universo Mental, eu vou repetir, a Fabiana está pedindo no chat, o livro é intitulado Encontro no Ideal, que foi editado pela nossa casa querida, a União Espírita Mineira, a Federativa Estadual, e a lição é intitulada Universo Mental, a lição de número 2. E Emmanuel aqui vem trazer um conceito muito interessante, que ele define para nós que nesse grande movimento da nutrição espiritual, a partir dos conceitos, das imagens que absorvemos dentro do nosso campo de possibilidades, de registros, do que está acontecendo ao nosso derredor na vida, nós vamos então trabalhando a nossa alimentação, vamos sustentando o nosso ideal da evolução a partir das nossas escolhas, mas dentro desse próprio mecanismo nós também somos nutridos, ou melhor, as nossas expressões mentais se tornam nutrientes que vão efetivamente classificando as nossas necessidades de atuação na vida. Como assim? Pensamos, sentimos, refletimos, agimos, criamos imagens, sons, cheiros, cores, vibrações, ideais que vão nos estimulando na caminhada. Nós nos alimentamos de fé. Nós necessitamos da esperança. O espírito caminha cultivando os sonhos. Os sonhos dão dinâmica para os processos. Por isso é que quem para de sonhar, ele para de viver, como afirma o adágio popular. E a partir do momento em que nós criamos ou co-criamos e vamos agindo em torno dos nossos sonhos, automaticamente também passamos a refletir e atrair para junto de nós mentes, corações, que se conjugam dentro dessa movimentação dos nossos ideais. E a partir do momento que atraímos, nós também trazemos para junto de nós circunstâncias que vão se transformar em mecanismos de trabalho,
oportunidade de ações com vistas à afirmação do que efetivamente nós estamos buscando. Quer dizer, quando idealizamos o bem, quando sonhamos em crescer, com vistas à nossa afirmação psicológica, a nossa desenvoltura na sociedade dentro dos planos da horizontal do mundo, na conquista de um trabalho, na construção de um livro, não é? Na realização de uma obra beneficente, automaticamente a movimentação mental, as energias, vão atraindo para junto de nós almas e corações que sintonizam com estes ideais. E com isso, automaticamente, a partir do merecimento e das possibilidades, Deus vai como que chancelando o processo, porque Ele é bendito. Ele vai favorecendo para que nós possamos ter a oportunidade de realizar. Embora devemos lembrar, sem arroubos pretensiosos, que tudo isso vai acontecer, repetindo, dentro das possibilidades das nossas mãos. Porque o fardo não pode ser maior do que os nossos ombros conseguem carregar. A luz não pode chegar de sorte a nos cegar. Então, da mesma sorte, numa outra dimensão, se eu posso assim me expressar, quando o nosso orgulho, o nosso egoísmo ganham campo, a vaidade transforma o ideal do bem em atividades complexas, difíceis, automaticamente também atraímos para junto de nós aquelas mentes que estão endereçando pensamentos que se conjugam, que se sintonizam com aquilo que efetivamente não é o melhor. Portanto, e a partir do momento em que se atrai, cria-se então, conforme Emmanuel vem nos definir, aquelas circunstâncias que vão levar as personalidades a incursões num contexto de incontáveis ideias e impressões, desejos e formas que vão efetivamente obedecer à lei de causa e efeito, para guardar sempre a similaridade com o movimento da conhecida arma de arremesso denominada bumerangue. Olha que imagem interessante que Emmanuel utiliza. Dentro desse mecanismo de criar, de pensar, de refletir, atraímos e vamos automaticamente sendo como que convidados pela vida para operacionalizar tanto a chave que liberta, como também a algema que é a crisola. Para que a partir do momento em que a nossa mente, os nossos pensamentos entrem em faixas mais sutis, como mais densas, nós possamos cada vez mais, pelo aprendizado dos atritos da vida, das dificuldades do caminho, dos testemunhos como é que eu posso dizer? Os testemunhos inarredáveis do caminho, nós vamos como que aprimorando o cartão de visita que efetivamente nós podemos apresentar para a vida. Vocês me perdoem, nós estamos tentando filosofar de uma forma mais diminuta possível, porque o assunto não é fácil para esboçar o pensamento, porque ele envolve um estudo aprofundado que todos nós estamos sendo convidados a exercitar e nos envolver, nos comprometendo, para que a gente possa entender o porquê que a nossa vida ainda tem um colorido tão difícil. Por que tentamos sair
das dificuldades, e parece que muitas vezes elas passam a ganhar mais corpo? Por que muitas vezes o nosso coração anseia por caminhar do lado daqueles que amamos? Ou que corações que possam sintonizar com os nossos ideais e nem sempre os encontramos? É necessário refletir por que existe manifestações do nosso campo mental que muitas vezes a nossa persona toma como fatores geradores de angústias, de rebeldia, né? Ou muitas vezes buscamos a primazia, buscamos imperar dentro de um campo magnético de ação, usando a força do espírito. E com isso é o que efetivamente os espíritos vêm nos mostrar, o motivo claro da própria manifestação da lei de causa e efeito, que vem nos alertar quanto à necessidade de caminharmos num campo mais essencial, menos convencional, menos preso às reações que constrangem, que vergastam. Nós vivemos no mar manifesto das nossas construções no tempo. O nosso passado canta alto, melodias nem sempre agradáveis. Muitas vezes as nossas tendências, que começam a ficar clarificadas a partir do momento em que eu busco entender o pensamento de Allan Kardec e do Espírito de Verdade, através dessa codificação singular, extraordinária, que veio ao mundo para transformar o homem. Portanto, a humanidade, a doutrina espírita, que não é mais uma religião. Não, a doutrina espírita veio para se tornar a alma das religiões. A doutrina espírita não veio disputar espaço, porque os espaços já estão mais do que preenchidos por todas as doutrinas, por tantas filosofias, pela ciência que vai se agigantando, criando modelos, paradigmas, e automaticamente paradoxos vão caindo, o belo vai substituindo o que não edifica, a luz vai penetrando gradativamente nos territórios sombrios, não para acabar com a treva, porque o religioso tradicional quer perfeição. Hoje nós conversávamos com uma companheira do movimento espírita, aqui da América do Sul, e ela, de uma forma muito carinhosa, muito amiga, fraterna, nos disse assim: "Ô Carlos Alberto, tem hora que eu sinto falta tanto de um ombro amigo, de um companheiro mais experiente em movimento espírita, para que eu pudesse confessar as minhas dores, dividir as minhas angústias, porque muitas vezes nós caminhamos do lado de espíritas que estão vibrando em faixas tão complicadas. Ai, Carlos Alberto, eu daria tudo para ter um grupo assim, assim, assado." E na medida que ela foi falando, nós nos recordamos de Emmanuel, quando vem falar de um grupo perfeito. Grupo perfeito, amigos que representam o alto. Nós não somos merecedores. Nós não estamos ainda nesse patamar de bem-aventuranças, porque nós menosprezamos as oportunidades de trabalhar em grupo por causa da vaidade. Como é que nós queremos ter um grupo perfeito? Nós muitas vezes vilipendiamos corações em nome da nossa maneira de pensar. Como que eu posso ter companheiros que vão trabalhar comigo na mesma sintonia? Não. Jesus, quando veio à Terra, ele escolheu um grupo de 12 corações humanos, seres com dificuldades,
a definir que ele estava ali no papel de facilitador, de ser o médium de Deus, o agente da luz, a própria luz, a própria verdade, a própria vida, consubstanciado nos exemplos que ele nos legou, para unir o grupo, para dizer que veio para servi-los e não para ser servido. Ele estava ali para consolar na fragilidade, mas no momento da festa indicar o caminho. No instante de testemunhos, alertar quanto às possibilidades de queda. E todos eles representam o arquétipo que nós necessitamos trabalhar. Por isso eram 12. O 12, o número da completude, não é? O número que vai representar um ciclo mais do que perfeito. O número 12, que está representado nos 12 meses do ano, nos 12 signos do zodíaco, e por aí vai. A definir para nós que a própria numerologia ela tem aspectos que definem para nós a necessidade de trabalharmos cada detalhe no tempo certo, na hora justa, na ocasião devida. Então todos nós somos como que aqueles corações frágeis ainda, que necessitamos de agigantar pelo esforço hercúleo do dia a dia. Por isso precisamos de compreender e valorizar a todos aqueles que estão conosco, embora sabendo que nem sempre permaneceremos. A vontade de Deus nem sempre vai respaldar que aquele que está conosco venha permanecer no amanhã, porque nós estamos caminhando na evolução e Deus vai nos conferindo oportunidade através de outros cartões de visita, que são os pensamentos de irmãos que estão do nosso lado, de companheiros que efetivamente precisam de, como nós, ganhar oportunidades de trabalho, de observação das leis, não é mesmo? Então são pontos que nós podemos refletir quanto à liberdade da expressão, a liberdade do pensamento. O texto que os espíritos ofereceram a Allan Kardec traz para nós ressonâncias de profundidade, porque nós temos a liberdade sem limites para pensar. Não existe obstáculo. Nada no mundo há de impedir. Por isso, nós necessitamos de aprender a qualificar, porque o texto vem dizer a Allan Kardec que pode impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Como se pode impedir o pensamento? Não é? O filósofo define que pensando existimos. Então não tem como parar de pensar. André Luiz define uma equação para nós que temos em torno aí de 60, 70 mil pensamentos por dia. Joana de Ângeles fala em torno de 60 mil pensamentos. Há pouco tempo, o espírito de João Lúcio, através do próprio Wagner Paixão, colocou para nós que nós temos em torno de 90 mil pensamentos. Enfim, de 60 a 90, o número é enorme. E nós não temos como mensurar, mas nós podemos verificar, nós podemos qualificar, nós podemos ajustar a nossa forma de pensar. Porque na questão 834, os espíritos definem para Allan Kardec que nós somos responsáveis perante Deus dos nossos pensamentos. E é muito interessante a colocação dessa resposta, que vem definir que somente Deus é capaz de conhecer os nossos pensamentos. Queridos amigos, somente Deus. Nem o maior clarividente, podemos assim expressar,
Nem o clarividente dos clarividentes é capaz de penetrar na essência, no imo da alma, para verificar as manifestações do pensamento. Porque nós vamos pensar dentro do nosso processo de vida, de conceitos, de imagens que nós vamos refletindo e definindo como ponto de evolução, que o próprio pensamento que nos é enviado, ele vai ser interpretado de acordo com a nossa forma de ver. Portanto, a essência, por nós, no fundo, dentro desse ponto de evolução, não é registrada. Tanto que devemos ser cuidadosos nas análises, nos juízos, nas medidas. Foi Jesus, aquele que tem sim autoridade para penetrar no imo de nosso ser, por ser o pastor da nossa jornada. Jesus afiança, define a importância de não julgar para não ser julgado, para não precipitar nas análises, para não criar um julgamento no qual nos tornamos promotores, advogados de defesa, trabalharmos na condenação, não entrarmos nesse mecanismo para não nos tornarmos réus do juízo pessoal e intransferível, que há de nos visitar no tempo e no espaço, há de nos convidar para fazer uma releitura no amanhã. São pontos, porque se não prestarmos atenção no cartão de visita que nós estamos oferecendo, o próprio cartão de visita há de nos condenar. Como o cartão de visita, quando observado com responsabilidade e vigilância, o cartão de visita há de nos libertar. O pensamento pode abrir sendas. O pensamento, podemos dizer que, embora tenha ele o engrinaldar do sentimento, o pensamento ainda é manifestação filosófica. O pensamento é que vai na frente fazendo a própria alteração, a própria renovação, para em seguida a atitude e a palavra confirme o que a nossa mente está concebendo agora. Nesse momento, diante de tantas dificuldades, inclusive técnicas de evolução e de intercâmbio, diante de tantos desafios, nós devemos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecê-lo por tudo. E bem-aventurado aquele que persiste, mesmo diante de tantas falhas, mesmo diante de tantos sentimentos de desânimo, de angústia, de tristeza, de remorso, de perdas, de escassez ou de abundância, de responsabilidades que nem sempre conseguimos concretizar o que a nossa mente, o nosso coração exige, mesmo diante da nossa própria inferioridade. Não devemos jamais desistir, porque quem entrega os pontos, ele se coloca à mercê da própria manifestação das dores que vão nos visitar por termos desistido da jornada. Não desista, minha amiga. Jamais pare a jornada, meu irmão. Porque o nosso pensamento é direcionado pela nossa vontade. E a Jesus
em seu evangelho, que orienta que o discípulo registre a voz dos pastores que vão visitar a manjedoura no nascimento do menino Luz e se expressam: glória a Deus nas alturas e boa vontade, para que tenhamos os homens paz aos homens de boa vontade. O David no chat coloca uma frase: nas dificuldades que muitas vezes aprendemos e ganhamos força. Meu amigo Moraes, nós temos aprendido com os Espíritos, interpretando o Evangelho, que é necessário perder para ganhar na terra, ganhando os céus. Jamais deixe o carro da vida no piloto automático, como escreve Márcia. E a mesma poeta conclui o pensamento dizendo: pegue o leme de sua vida e busque a sua evolução. Vinde a mim, diz Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Allan Kardec coloca para os trabalhadores da última hora, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário que nós possamos nos colocar na condição de servir ao Senhor. Por isso é necessário nos unirmos, darmos as mãos e construirmos o bem, para que quando o bem estiver estabelecido em nossos corações, o Senhor retorne, volte para encontrar a obra terminada. Sim, minha querida irmã, a última hora apresenta para nós que o Senhor está dando oportunidade para todos. A última hora é porque é a hora do agora. Se nós perdermos o carro da última hora, nós vamos recomeçar. Não se desespere. Tudo tem um tempo. E o que você pensa ser oportunidade perdida, amanhã a providência divina nos devolve. Portanto, não desespere. Espere. Aconchega-te na paz do Senhor, que é misericórdia infinita, e aguarde um novo momento. Mas foque a sua mente, os seus ideais, no que está na sua mão fazer agora. Qual é a meta agora? O que o Senhor nos apresenta nesse momento para fazer? Nós já estamos fazendo de alguma forma. Observemos, nós estamos numa sala espírita. Nós estamos num ambiente que vai se projetando como uma rede a abraçar muitos corações amanhã. Portanto, nós estamos trocando entre nós experiências, mas estas falas, essas vibrações, esse carinho, essa amizade vai ser levada para outros. São experiências que vão nos ajudando, inclusive a nos intercambiar com outras almas, que podem ser aquelas que vão chegar nesse espaço da Rede Amigo Espírita ou da Rádio Fraternidade, e serão aquelas mãos que serão estendidas para nos ajudar em novo soerguimento. A vida é cheia de acertos, de quedas, de soerguimento, de aprendizado. Sede perfeito, nos fala Jesus, perfeito como o vosso Pai Celestial, o Deus que fala em ti. Ele não está se referindo ao Deus Criador do universo. É o Pai que nós concebemos. É Deus que está agindo bondosamente pela nossa consciência, falando: vá, meu filho, caminhe mais um pouco, está na hora. Não tema. Queridos amigos,
com muito carinho, com muita alegria, nós estamos caminhando para o instante da interrupção do nosso encontro. Eu agradeço profundamente a todos vocês pela paciência, pois hoje nós tivemos tantas quedas na internet, sinal, chuva em alguns lugares, mas o que vale para nós é estarmos aqui, nesse momento, dizendo muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais uma vez nos conceder o dom de viver, a oportunidade de trabalhar, o valor de esperar a caridade que vem do céu, oferecendo a caridade que brota do céu do nosso coração, a refletir as expressões legítimas do bem que vem de Deus. Aos nossos irmãos que infelizmente não tiveram acesso ou acabaram desistindo por uma questão compreensível, nós gostaríamos de dizer que amanhã mesmo o estudo estará postado na Rede Amigo Espírita, porque estaremos providenciando de uma forma urgente, para não haver prejuízo para a sequência dos nossos estudos. Queridos amigos, então nós vamos nos despedindo, trazendo o Espírito Meimei, através das mãos abençoadas de Chico, na lição Esperando por Ti, do livro O Espírito da Verdade. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue, às ocultas. E o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto, pendendo da árvore, roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás, então, que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a sua nota. Que essa divina sinfonia pede que lhe des também a sua nota. É o momento de dar a nossa nota como família cristã. Obrigado, benfeitores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado a Jesus. Obrigado a Deus.